Você é um vaidoso. Eu acho que o negócio entrou para um nível de ofensa pessoal muito forte. Eu acho que dos dois lados, eu acho que a adjetivação e tal escala muito rápido e gera um problema sério, que não entra no mérito da questão. Eu acho que, Paulo, a gente tem que... Não sei que o quê, Marco Antônio? Quando o sujeito te acusa das coisas que eu sou acusado, a gente tem que o quê, Marco Antônio? Eu sei, mas eu a gente tem que o quê? Quando o sujeito entra no ar para te difamar, você tem que o quê? Eu procurei ele ontem diretamente, mandei mensagem para ele. Aí o que ele me respondeu? Nada, fui um frouxo. Eu não posso te responder. Você não tem coragem de falar isso na minha frente. Não, mas vem aqui. Como que eu vou aí, doutor? No regime de exceção? Você pode vir aqui, não pode? Então deixa eu defender o Felipe. Você pode vir aqui, não pode? Deixa eu defender o Felipe. Você pode vir aqui. Vem aqui, pô. Eu não tenho passaporte para isso. Por quê, doutor? Porque eu sou acusado no mesmo caso que o seu cliente. Não atrapalhe. Eu queria trazer aqui o pessoal de volta e eu acho que hoje é difícil encerrar isso. Eu sei que o Paulo tem horário, todo mundo tem horário aqui. Paulo, Tá dito o que tinha que ser dito. Tá exposto o que tinha que ser exposto. E mais difamação falsa hoje no ar. É falso, é categoricamente falso. As pessoas procurem na internet, vejam se Gilmar Mendes jamais tocou em algum processo meu. Aliás, o mesmo Gilmar Mendes, Marco Antônio, que você também sabe, porque nós conversamos privadamente sobre isso, que agora é o meu grande foco de sanção aqui nos Estados Unidos. Que é justamente a pessoa para quem eu pago pedágio, é a pessoa que eu estou brigando para sancionar. É uma loucura. É uma loucura. Agora, como é que a gente trata uma pessoa assim? Trata como o Olavo de Carvalho nos ensinou, com uma escarrada na cara. Imagina o Olavo devido a quem merece ser respeitado. O Felipe Martins. Imagina o Olavo... Você para de se esconder atrás do Felipe Martins, rapaz. Seja homem. Não, é o Felipe Martins. Seja homem, para de se esconder atrás do Felipe Martins. Eu tenho uma procuração. Para de se esconder atrás do Felipe Martins. O Felipe Martins está proibido de falar. Seria muito mais intenso. Se o Felipe Martins pudesse olhar no teu olho... É o que você está dizendo. Você sentiria o que eu recebi hoje foi Felipe quer uma trégua. E eu falo, não tenho briga com o Felipe. Eu estou defendendo o Felipe Martins há quanto tempo? Há quanto tempo eu estou defendendo o Felipe Martins? Marco Antônio, quantas vezes eu fui no Fio Diário? O Paulo Figueiredo Show é transmitido no Fio Diário. Quantas vezes eu fui no Fio Diário defender o Felipe Martins? Quantas vezes? Sim, isso não tem, é inquestionável. Eu sei. É que eu tô olhando para... Quantos documentos, doutor Chiquini, eu pedi a você sobre o Felipe Martins? E quando você foi criticado? Foi você eu acho que é um ponto que está gerando... propagando. Foi você mas você não pode propagando argumento que eu não posso ser capaz de Gilmar Mendes e herói ao mesmo tempo. Para de repetir. Eu não posso ser corrupto e herói ao mesmo tempo. Paulo, você pode ter os dois discursos. Ou eu sou herói, ou eu sou corrupto. É isso aí, meus amigos. Então foi tudo isso aí que repercutiu nessa live aí. Uma live que seria uma live de reconciliação, né? Aí promovida pelo Fio Diário, né? Pelo o Marco Antônio, né? Que é o Superman da direita, mas pelo visto a live não deu muito certo. Pelo visto, não, com certeza não deu certo essa live, né? E essa live aí, ela praticamente foi uma live onde teve várias discussões entre o Paulo Figueiredo e o advogado Felipe Martins de Jeffrey Chiquini, que não resultou em absolutamente nenhuma solução, apenas discussão, divisão na direita, né? E a direita sempre protagonizando essas discussões, a direita sempre protagonizando esses erros, né? Esses embates que eles não sabem resolver nada nos bastidores, né? E aí ficam promovendo esses embates ao vivo, e isso só faz enfraquecer mais o movimento de direita, né? O que eu vi nessa live é que ambos têm aí razões, né? Assim, ambos têm razão, assim. O erro do Paulo Figueiredo foi pegar uma informação que ele tem, que ele não pode divulgar, e ter então levado isso, né, apresentado isso na sua live, né? Então ele apresentou essa informação que ele tem e ele não divulgou qual é a informação que ele tem, uma informação privilegiada, e ele apresentou isso na sua live, né? Apresentou na sua live lá no Paulo Figueiredo Show.
Agora, o que motivou o Paulo Figueiredo a fazer isso? Foi a busca do protagonismo, né? O Paulo Figueiredo sempre quer estar aí nos holofotes, né? Sempre quer estar aí sendo o primeiro a trazer o furo, sempre quer ter ali então o protagonismo de tudo. E quando ele viu que os advogados, a defesa do Felipe Martins, tinham um documento e a defesa do Felipe Martins estava feliz porque foi um parecer ali do próprio governo americano. Quando ele viu que a defesa do Felipe Martins, e não só a defesa, tá? Mas que várias pessoas da direita, não só da direita, mas também a CNN, a Metrópole, a grande mídia estava repercutindo esse fato da defesa do Felipe Martins ter conseguido um parecer, um documento do governo americano, né? Então, quando ele viu que o protagonismo estava indo para a defesa do Felipe Martins, no caso, o próprio advogado Jeff Chicchini, Paulo Figueiredo foi lá e na sua live disse que talvez o documento que eles têm em mãos não seja fruto de uma fraude, e sim de um erro da própria do próprio órgão americano responsável, então, por fazer a autenticação de quem entra nos Estados Unidos. Então é isso. E isso fez com que, então, a tese da defesa de Felipe Martins enfraquecesse drasticamente, porque, como o próprio Jeff Chicchini fala, né, eles estão aí confiantes que esse documento que a Polícia Federal apresentou como prova cabal de que Felipe Martins estava ali, que tinha entrado nos Estados Unidos, esse documento foi fruto de uma fraude, foi um documento fraudado. E o próprio Estados Unidos, o próprio governo americano disse que o Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos e que poderia ser um documento também falso, né? Só que Paulo Figueiredo traz então esse questionamento: falso como? Pode ser também um erro. Isso Paulo Figueiredo falou. E isso faz com que reforce a tese de Moraes, como a própria defesa falou. Moraes está dizendo que Moraes, a PGR, estão afirmando que talvez seja um erro ali da alfândega, mas que isso não mudaria em nada o fato do Felipe Martins ter ido aos Estados Unidos, ou então eles vão trazer outros crimes que o Felipe Martins, segundo eles, cometeram, né? Então eles vão trazer aí, o PGR vai querer trazer, como sempre eles fazem, né? Mantém a pessoa presa, pega o celular da pessoa, vai querer imputar vários crimes ao Felipe Martins, já que a tese da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos caiu por água abaixo. Então, o PGR já não vai mais levar essa tese em frente, não vai acampar essa tese de que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. Eles vão dizer que foi um erro, que o Moraes foi induzido ao erro, e que a Polícia Federal foi induzida ao erro, e que esse erro foi do próprio órgão americano que faz a autenticação. Só que os Estados Unidos, pessoal, não vai parar e por aí, né? Eles vão querer saber quem foi o funcionário que cometeu o erro, e esse funcionário vai se dar mal. Vai sobrar sempre para um funcionário, né? Não vai sobrar para Moraes, que segurou Felipe Martins até encontrar esse documento, um documento que comprovasse a entrada dele nos Estados Unidos. Não vai sobrar para Moraes, que usou a PF, justamente a Polícia Federal, que apresentou esse documento, que pode ser um documento fraudado, mas o que vai acontecer? Eles vão dizer: não, a PF pegou um documento gerado pelo órgão americano, e esse órgão americano errou ao dizer que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos e induziu Moraes ao erro. Mesmo assim, mesmo que fosse induzido ao erro, então, se o Brasil vivesse num estado realmente de direito, o que aconteceria? Já que foi induzido ao erro, se a Polícia Federal foi induzida ao erro, ou se o documento foi fraudado, o resultado seria sempre o mesmo no Estado de Direito. O processo todo teria que ser anulado. O processo contra o Felipe Martins teria que ser todo anulado. O Felipe Martins tinha que estar totalmente solto, sem tornozeleira eletrônica. E todo o processo, toda a cadeia de processo que se baseia na entrada do Felipe Martins, todo o processo teria que ser anulado. Ou seja, essa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos também gerou o processo contra Bolsonaro, gerou o processo contra
contra o vice, né? O vice que era o candidato a vice-presidente do Bolsonaro, contra o general Heleno, enfim, foi tudo gerado dessa entrada do Felipe Martins. Já que é falsa, ou foi um erro, então todo o processo teria que ser, então, completamente anulado. É isso que a defesa quer trazer, é isso que a defesa está trazendo. Só que ela fala assim, olha, o Paulo Figueiredo está trazendo a mesma narrativa que o Moraes e que toda a grande mídia está trazendo. Mas vamos ler aqui uma matéria, olha só, essa matéria atualizada aqui no Prime News em 5 horas e 16 minutos. A defesa de Martins questiona a veracidade de dados do Alvorada. O advogado acusa inconsistência em documentos usados pela acusação. A defesa do ex-assessor presidencial do Felipe Martins questionou em suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal, STF, a autenticidade dos documentos que sustentam que o ex-assessor esteve no Palácio do Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022 para discutir a medida do golpe. Segundo o advogado Jeffrey Chiquini, planilhas com assinaturas de registro de entrada e saída da Alvorada incluídas pela Procuradoria-Geral num processo apresentam inconsistências visíveis ao olho nu. Então, o Felipe integra o núcleo 2 da ação penal. Então, vai ser julgado esse núcleo 2 da ação penal e a defesa do Jeff Chiquini já está indo para essa questão também de uma fraude na entrada dele no Planalto. Então, cheio de fraude, cheio de entrada. Agora a PF vai dizer que foi um erro, que eles foram induzidos ao erro e que a culpa é do órgão americano responsável pela alfândega, pela entrada dos cidadãos ali no território americano. Então vou confirmar que Felipe Martins realmente não entrou nos Estados Unidos, só que vão manter ele preso por outras questões. Você que está chegando agora, olha só tudo o que aconteceu aí exatamente nesse encontro do Jeff Chiquini com o Paulo Figueiredo. Você ainda não viu? Eu vou trazer para você agora. Vejam só, não esquece de deixar seu like, sua opinião e responder a nossa enquete. Quem tem razão? Que você elogiou inúmeras vezes, chamou de heróico e etc, etc. Então, enquanto eu sou difamado, e olha, é legítimo que você seja candidato. Tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Aliás, algumas pessoas, não sei o que, do Partido Novo. Eu adoro o Partido Novo. Contribuí com a fundação do Partido Novo, rompi com o Partido Novo com a Moeba, e hoje no Partido Novo, Eduardo, do Marco Antônio testemunha, Eduardo Girão é um dos meus melhores amigos na política. Marcel Van Hatten, amo de paixão, amigo querido, dou todos os méritos. Toda a turma que está lá no Cláudio Dantas, gosto de todo mundo. Tenho nada não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Oi. Vamos botar os áudios? Sabe por que eu não ponho? Sabe por que eu não ponho? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, para bancar. Ou você só quer brilhar? O Felipe. Seja homem para bancar se quer o Felipe irresponsável. Advogado irresponsável quer brilhar às custas dos seus clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora a terceiros, eu não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã? Você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa para mim? Você quer falar alguma coisa para mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil. Mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Calma. Frouxo, eu te mandei mensagem diretamente ontem, seu frouxo, e você não respondeu. Antes de partir pra porrada com você, eu te procurei pessoalmente. Você quer cavar a cadeia do Felipe? Eu não posso te responder, senão o Felipe vai preso. Posso colocar? Quer cavar a cadeia do Felipe? Quer cavar a cadeia do Felipe? Tem o direito de resposta? Eu não quero cavar a cadeia do Felipe. Quem quer cavar a cadeia do Felipe é você que está vindo aqui publicamente criar esse circo para se beneficiar politicamente. Sabe o que eu tenho a ganhar com isso? Nada.
Nada. Eu tenho todos os documentos do Felipe Martins que eu enviei para Casa Branca. Eu tenho aqui a nota do Felipe Martins e troca de mensagem dizendo como, o que na nota estava certo e o que estava errado. Ontem a pessoa do Partido Novo recebeu ligação da Casa Branca para dizer a injustiça que estava sendo feita comigo. E você é irresponsável. Irresponsável. Posso tentar tentar organizar alguma coisa aqui pra gente tentar apaziguar um pouco, talvez, o ânimo pra gente... Eu não quero apaziguar porra nenhuma, Marco Antônio. Não sei, mas eu só quero... Não, tudo bem. Eu só quero ouvir... Vamos ouvir, então. Eu quero ouvir... Você tem que conversar mais com o Eduardo sobre esse assunto. Eu tava com o Eduardo o dia inteiro ontem, ô idiota. Peraí, calma. Eu não preciso da sua opinião do que o Eduardo acha, o que o Eduardo não acha. Eu passei o dia inteiro ontem com o Eduardo e antes de ontem também. Eu falo, Marco, agora que você passar a palavra, eu falo. Vamos lá, Chiquini, vamos ouvir então enfim, sua réplica. Paulo Figueiredo, primeiramente um bom dia pra você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa fleuma, isso pra mim vale porra nenhuma. Escuta uma coisa, eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava advogando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala pro público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Então você Quando que eu fui preso na Lava Jato, Chiquini? Porque eu sou advogado do Felipe Martins. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você fez acabar de fazer uma afirmação. É a minha hora da palavra. Então, quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Hoje sou advogado criminalista há 14 anos. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você sabe que quando eu estava na Lava Jato, como advogado, eu estava como réu. Então você Eu nunca fui réu da Lava Jato. Eu tô aqui para te xingar. Eu nunca fui nem réu da Lava Jato. Eu sou advogado. Faltam 2 meses. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Você vai deixar eu falar? Não. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Não. Você vai negar que você foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato? Com certeza. Absoluta. Você nega? Claro. Posso concluir? Só para deixar claro. Eu nunca fui réu da Lava Jato, Debilonde. Escuta que é minha vez de falar. É minha vez de falar. Você pode falar o que quiser. Você começou ofendendo o sobrenome que é o nome do meu escritório que eu construí com muito sacrifício. Então agora você escuta. Chiliques e Advogados, é isso? É o nome do seu escritório? Você agora escute e respeite. Chiliques e Associados, é isso? Eu não tô aqui para te respeitar, só para deixar claro, isso aqui não é um debate, isso aqui não é o respeito. Eu vim aqui te esculachar. Não, peraí. Só vamos tentar. Paulo, eu só vou pedir. Eu só vou pedir para respirar um pouco e eu vou pedir. Eu não tô aqui para ofender ninguém. Tá bom, eu estou aqui para ofender alguém. Na condição, então desculpa se você não tem berço suficiente a ter educação numa conversa. Eu tenho um pouquinho mais de berço que você, mas isso não vem ao caso. Eu peço... meu Deus. Meu berço é educação com Olavo de Carvalho. Vagabundo, a gente trata como vagabundo, a gente não abre espaço para debater. Então você acaba de chamar Felipe G. Martins de vagabundo. Eu não, chamei você não tô aqui. Se o Felipe Martins vier aqui, eu debato com ele. Pelo seguinte, escute uma coisa. Eu não sou pré-candidato a nada. Nunca fui pré-candidato. E se você tem algum dossiê para mostrar meu, ou faça. Fique bem claro sobre isso. Eu estou na condição de advogado de Felipe Martins. Nós comemoramos inúmeras vezes as suas vitórias, Paulo Figueiredo. Eu já comemorei suas vitórias inúmeras vezes. O que acontece é que você trouxe uma narrativa no momento inoportuno. Tá? Eu não trago narrativa. Eu trago comentário político. E não o eu não trago narrativa, não é meu trabalho trazer narrativa. Paulo, só escuta. Não é isso que jornalista faz. Quem traz narrativa é jornalista da Globo News. Não é isso que advogado faz. Advogado tem que rebater aquilo que prejudica o cliente. Você prejudicou a minha tese defensiva e eu precisava rebater isso com a anuência do Felipe. Eu sou advogado do Felipe. Eu falo em nome do Felipe, o que sai da minha boca é com procuração do Felipe Martins. Se Felipe pudesse olhar no seu olho e falar, ele teria dito tudo o que eu falei, Paulo. Tudo que eu escrevi, o Felipe teria escrito. Tudo que eu falei, o Felipe teria dito. Paulo, com muito respeito, nunca o criticamos, sempre o defendi. Fato é, Paulo, que isso, neste momento, não contribui em nada. Por quê? O Amado traz exatamente essa argumentação em defesa.
que ele não teve a maldade de prender Felipe Martins, porque aquilo foi um mero erro. O Sam Puncher traz essa mesma argumentação e você, em um momento inoportuno, encampou na mesma argumentação que é contrária à nossa tese. Então, Paulo, não há um ataque à vossa pessoa. E a claro que é um ataque nessa pessoa. Eu vou ler o ataque que é a minha pessoa. Fato você quer que eu leia o ataque à minha pessoa? Paulo, não retire as coisas que você disse. Não retire as coisas que você disse. Eu não retiro. Mantenha o que você disse. Eu mantenho o que eu disse, que eu sou advogado criminalista e eu tô acostumado a enfrentar promotor em tribunal de júri, eu não vou baixar a bola para você. Não, agora não, essa carta de eu sou isso, eu sou aquilo, se é pela autoridade, isso vale porra nenhuma pra mim. Eu tô dizendo que eu não estou aqui para bater boca com você. Você não disse aqui, bingo, também achei muito estranho esse posicionamento do Paulo Figueiredo na live, me pareceu uma ducha de água fria, mas procuração de Felipe ainda íamos ficar surpresos quando aparecessem nomes da direita que estariam dificultando essa investigação. Isso. Com procuração de Felipe Martins. Com procuração de Felipe Martins. Paulo, não, mas se Felipe, eu não tô aqui falando com o Felipe Martins, se eu tivesse aqui, você, desculpa, eu não sei se você fala pelo Felipe Martins, mas se o Felipe Martins estivesse aqui, eu estaria dizendo as mesmas coisas na cara dele. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos há anos. Antes de você se tornar seu advogado Felipe Martins, eu já estava no Congresso dos Estados Unidos levando documento do Felipe Martins. Paulo, calma. Se o Felipe é grato ou não é grato, etc., eu não me importo. Eu já defendi o Oswaldo Scroque. Eu já defendi o Oswaldo Scroque, que é um verme. Imagina se eu não vou defender o Felipe Martins, que eu considero heróico. Deixa eu concluir. O Felipe Martins foi homem demais para você não comemorar essa vitória que nós tivemos na sexta-feira com esse documento do CBP. Eu comemoro sempre, eu retuitei. Eu trabalhei por esse documento. A Casa Branca me ligou com esse documento antes dele sair. Paulo, deixa eu concluir. Calma. Paulo, esse I-94, ele surge... Por favor, Paulo. Por favor. Esse I-94, ele surge quando o Felipe Martins estava em uma solitária. A missão de vida do Felipe é provar que esse I-94 é falso e não um erro. Então, para nós, pareceu uma rasteira, Paulo. Porque é o argumento, na audiência, eu pergunto ao Fábio Shor. Fábio Shor, esse documento I-94, a resposta do Fábio Shor é, isso foi um erro. Ontem, Paulo, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou para a Polícia Federal um pedido que nós estamos tentando há meses, para que a Polícia Federal se manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E o faz exatamente um dia depois que você vem publicamente dizer que você também acredita ser um erro. Eu não disse então, isso. Imagine. Eu não disse isso. O ministro Alexandre de Moraes deve ter assistido não disse isso. Você encampar a mesma argumentação. Eu não encampei. Você encampou, Paulo. Não encampei. Você atrapalhou a minha tese. Mentiroso. Você está atrapalhando a tese de defesa. Eu não estou atrapalhando nada. Você atrapalhou, Paulo. Eu não estou atrapalhando nada. Reconhecer que você encampou a mesma tese. Eu não encampei. Em um momento que o Felipe está a risco de tomar 30 anos de prisão. Daqui 2 meses é o julgamento do Felipe. A produção consegue o vídeo do Paulo Figueiredo Show aqui no Fio Diário? 2 meses é o julgamento do Felipe, ele pode tomar 30 anos. E a principal argumentação do regime é que foi um erro. E você, há 2 meses do julgamento, vem com esse mesmo argumento. Eu não quero imaginar que você... Eu não trouxe esse argumento de que foi um erro. Pedra pro Gilmar Mendes após te soltar na Lava Jato. O Gilmar Mendes me soltou na Lava Jato? Esse cara é doente mental. Tá, então, eu não quero imaginar que você esteja pagando pedra pra Polícia Federal e pro Gilmar Mendes que te soltaram na Operação Lava Jato. Não atrapalhe a minha defesa. Jeffrey Schiene, advogado. Marco Antônio. Paraná 65 por favor. Não se pelo amor de Deus. Você não foi chamado. Eu nunca fui réu na Lava Jato. O Gilmar Mendes nunca me soltou. Deixa de ser débil mental. Eu defenderei Felipe Martins. Não importa quem entre ao caminho. Eu não estou preocupado com eleição. Eu não estou preocupado com nada além da justiça de Felipe G. Martins. E tudo que eu falei aqui, olhando no teu olho, tem a anuência de Felipe G. Martins, que fique bem claro ao Brasil, Paulo. Acho o que você quiser, eu estou em defesa do meu cliente. E se eu fosse seu advogado, eu defenderia. Eu tenho mais de 2.000 clientes e eu já entrei em muito fogo pelos meus clientes e eu fiz pelo Felipe Martins. Você atrapalhou a nossa defesa em um momento inoportuno porque você quer aparecer. Você quer chamar a Casa Branca de sua, sendo que você não é advogado e não tem procuração do Felipe Martins. O Felipe tem advogado nos Estados Unidos, que o representa, e essa vitória é nossa. E você deveria ter comemorado e não jogado água na nossa cerveja. Tenha humildade
a reconhecer que Felipe é um herói que resistiu à tortura, a não ser delator. E você, nesse momento... Eu não reconheci isso no meu programa, não? Ter abraçado na mesma semana que Guilherme Amado trouxe essa narrativa, você repetiu a narrativa de Guilherme Amado, de Sam Puncher, de Fábio Shore. Agora, hoje, a Polícia Federal vai responder o despacho que o Alexandre de Moraes deu ontem e vai repetir a tua narrativa, enfraquecendo a minha defesa, que com muita garra a gente vem construindo. Você deu munição pro inimigo por vaidade, Paulo. Reconheça isso, você não é o nosso inimigo. A gente esperava união e um mínimo de respeito a quem foi Felipe Martins dentro de uma solitária. Você foi vaidoso, você foi imprudente e não pensou que daqui 2 meses nós vamos enfrentar a maior ditadura da história e Felipe pode tomar 30 anos. É isso aí, meus amigos. Então, olha só. No final aí o Jeff Chiquini colocou o Paulo Figueiredo no lugar dele, né? Tudo isso que ele falou, que o Jeff Chiquini falou, é verdade. Tanto é que o próprio Paulo Figueiredo ficou calado, né? Talvez aí pensando na cagada que ele fez, porque daqui a 2 meses vai ser julgado o núcleo 2, no qual o Felipe Martins está como réu. E a defesa toda, né? Você sabe que vai para um julgamento, então a defesa ela faz um texto, faz uma tese, onde ela vai basear toda a defesa do seu cliente, né? Vai fazer a defesa do seu cliente baseada numa tese. A tese é um texto aí com vários parágrafos e inclusive várias páginas. Então toda a tese da defesa do Felipe Martins caiu por água abaixo, tipo assim, né? Ganhou mais um inimigo, ganhou mais um contraponto, não só a grande mídia, que no caso do Amado, né, que é um jornalista ali da Metrópole, que foi o primeiro a dar esse furo aí de que Felipe Martins tinha viajado sim para os Estados Unidos e que apresentou até um documento falso na sua matéria. Aí quando os Estados Unidos então mostra a prova que o documento foi fraudado, né, que é um documento falso que a Polícia Federal utilizou, que o Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos. O documento lá, na data em que diz que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos, não consta nada dos registros dos órgãos oficiais americanos, né, que fazem o controle da entrada ali das pessoas nos Estados Unidos. Então, o Amado lá da Metrópole, que começou com toda essa história, apresentando inclusive o documento fraudado aí pela Polícia Federal, ele justifica dizendo, talvez então não foi fraude, mas a Polícia Federal foi induzida ao erro junto com Moraes, junto com a PGR. E nessa semana, né, fazendo essa defesa, já que foi nessa semana que os Estados Unidos deu parecer dizendo que o documento que mostra a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos é fruto de uma fraude. Amado disse que talvez seja fruto de um erro e que Moraes e PGR foi induzido ao erro, assim como a Polícia Federal. Aí surge então Paulo Figueiredo, né? Todo mundo estava comemorando, todo mundo estava alegre. Agora sim, a defesa já estava fazendo a sua tese em cima desse documento fraudado, dizendo que o Moraes aí baseou toda a sua acusação junto com a PGR em cima de um documento falso que foi fraudado. E aí o Paulo Figueiredo acampa, como diz, né? Encampa, né? Ajuda a narrativa do Amado da Metrópole, que é um mentiroso, né? E Paulo Figueiredo fala a mesma narrativa do Amado, dizendo sim, o documento pode ter sido um erro do órgão americano responsável pela entrada de pessoas nos Estados Unidos. Talvez, segundo Paulo Figueiredo, esse órgão americano errou ali, colocou o nome do Felipe Martins errado. Inclusive o nome do Felipe Martins está todo errado. Eles falam que talvez tenham pegado uma lista ali do Mauro Cid e colocado, carimbaram como se tivesse dado entrada, né, nos Estados Unidos. Pegou o documento ali, pegou a lista e carimbou, dizendo, olha, o Felipe Martins deu entrada aqui nos Estados Unidos, sendo que ele não entrou. E aí o Paulo Figueiredo entra nessa narrativa junto com o Amado, junto com a Metrópole, junto com o Moraes, junto com a PGR, porque essa é a narrativa da PGR. Essa é o argumento da PGR e do Moraes, dizendo, olha, a gente
não apresentou documento fraudado. Na verdade, o órgão americano apresentou um documento e nós, da Polícia Federal, da PGR e o Moraes, fomos induzidos ao erro. Tá. Então, isso faz com que toda a tese da defesa de Felipe Martins caia por terra. E agora, com a ajuda do Paulo Figueiredo, ganham então mais um reforço. Porque com certeza Moraes, na hora do julgamento do Núcleo 2, ele vai citar: na verdade, não fraudamos documento nenhum. O que aconteceu que fomos induzidos ao erro. Inclusive, o próprio Paulo Figueiredo, que é uma das pessoas que tem causado aí danos às instituições, aquele papo todo, né? Que fica aí colocando a magnífica da gente. Inclusive, o próprio Paulo Figueiredo concorda que foi um erro, não foi uma fraude. Então, o que ele vai fazer depois? Moraes vai manter o Felipe Martins preso, dizendo que ele não foi só pela entrada nos Estados Unidos, mas por causa da trama golpista, porque ele participou de não sei o que. Vão inventar ali, com certeza, quando eles mantiverem o Felipe Martins preso por muito tempo, acesso ao celular dele, todas as suas redes sociais, eles vão pegar tudo que eles quiserem para dizer que é um crime contra a democracia, né? Um crime de ataque à democracia brasileira, como eles já fizeram com todos os réus do Núcleo 1. Ninguém escapou, todo mundo foi condenado, né? Só o Fux que fez a defesa, mas mesmo assim foi um voto vencido. É isso aí, Paulo Figueiredo. Parece que ele ficou com essa cara dele meio assim que realmente ele fez uma cagada. Ele endossou mais a narrativa da esquerda, tudo por causa da vaidade, né? Para buscar um protagonismo que, como estava todo mundo focado e alegre, né, com Jeff Schickini e a defesa do Felipe Martins, ele decidiu lá de Washington, lá da capital dos Estados Unidos, quando ele estava com o Eduardo Bolsonaro lá, fazer uma live e jogar esse balde de água fria na alegria da defesa do Felipe Martins. Então eu perguntei aqui quem tem razão. 33% falaram que o Paulo Figueiredo, 17% Jeff Schickini, 17% nenhuma das opções e 33% colocaram que isso só vai prejudicar o Felipe Martins. Obrigado por vocês que estiveram conosco aqui na nossa live. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar, que é muito importante. E se você chegou agora, assista a nossa live desde o começo. Um abraço e até a próxima live.